Então, retomando aqui o vídeo sobre o habeas corpus que a gente está falando, que foi impetrado em favor do presidente da República no Superior Tribunal Militar, se vocês prestaram bem atenção no que é foro e no que é competência, vocês obviamente já ligaram um ponto de interrogação e estão aí provavelmente se perguntando: ora, se o foro competente é o Supremo Tribunal Federal, o que raios foram protocolar esse habeas corpus no Superior Tribunal Militar? E aí eu acho que merece alguma consideração aí, algum discorrimento sobre essa situação. Primeiro, a ordem de habeas corpus, ela pode ser impetrada por qualquer pessoa, em favor de qualquer pessoa. E isso implica, inclusive, da própria pessoa em seu favor. E aí já fica a dica aí, ó, para malandragem. Se vocês bem soubessem, aprenderiam a fazer seus habeas corpus antes de cometer crimes, porque vocês podem escrever até num saco de pão aí e mandar para a justiça sem precisar pagar advogado, né? E não precisa uma linguagem muito rebuscada, não precisa, muito pelo contrário, basta você expor seus motivos, né? E, obviamente, pedir. Então, conclui-se que ou o presidente, obviamente, eu acredito que ele não deve ter feito isso de próprio punho, mas ou o presidente, por meio da AGU, protocolou, impetrou o seu próprio habeas corpus, ou algum terceiro impetrou esse habeas corpus em favor do presidente. Mas aí eu já levanto a dúvida, porque muito provavelmente, se assim fosse, talvez não tivesse abarcado aí o ministro da Defesa, né? Eu acredito que não. Não sei, vai saber, né? E aí, meus camaradas, vem o seguinte ponto, o próximo. Porque, se o foro competente é o STF, esse habeas corpus foi protocolado no STM, pois bem, ou por um erro, e não é raro, aí eu já informo que não é raro os advogados errarem a competência e protocolarem as petições em locais errados, né, no foro diverso ao correto, não digo errado, mas no foro que não é o correto. Isso realmente não é incomum, muito pelo contrário, é até bem comum. Mas se tratando do presidente da República e da AGU, que em tese faz isso 10 vezes por semana, eu acho pouco provável. Então, para que o foro tenha sido protocolado de forma errada, talvez tenha sido protocolado por um terceiro em favor do presidente. Bora, pessoal, vamos retomar aqui o assunto que a gente estava falando. Como vocês viram, mudou um pouco o cenário, porque eu estava no trajeto e terminei chegando aqui no escritório. E aproveitei para observar e ver melhor essa questão do habeas corpus. Reparem bem. O que se conclui é o seguinte: foi um habeas corpus impetrado de fato por um terceiro, né? Vocês conseguem ver aí no tribunal, no STM, só colocar STM, consulta processual, o número do habeas corpus eu vou deixar na descrição, mas é 7000895, dígito 77 de 2022.7.00.0000. Então esse é o número do processo, né? E ele foi impetrado, como eu disse, por um terceiro em favor do presidente Bolsonaro e de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o ministro da Defesa, contra uma possível decisão, possível abuso de autoridade praticado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? O terceiro
foi o impetrante desse habeas corpus. Para quem não sabe, obviamente, impetrante é quem ingressa com a ação. E como eu já disse, pode ser qualquer pessoa. Foi uma pessoa chamada João Carlos Augusto, e aí tem o resto, né? Vamos preservar a identidade da pessoa lá. E, como eu já havia levantado no começo do vídeo, há uma falha de ajuizamento de foro, de competência, né? E a falha foi justamente o motivo da decisão, da denegação da ordem, né? Pelo menos da ordem de tutela de urgência, né? Da medida, do deferimento da medida liminar. Para quem também ainda não sabe, pessoal, medida liminar é quando o juiz decide de início no processo, às vezes sem consultar a outra parte, que é a liminar inaudita altera partes, né? Então, ele, diante dos fatos que já foram juntados com a inicial e dos documentos, ele já tem condições de prolatar uma decisão provisória ali em caráter liminar, uma decisão que é uma tutela de urgência. Pessoal, eu vou ler a decisão aqui em síntese, resumidamente, para a gente entender, e aí eu explico depois a vocês. O negócio é o seguinte: habeas corpus número tal, como já foi dito, paciente Paulo Sérgio Nogueira, paciente Jair Messias Bolsonaro, impetrado Alexandre de Moraes, e aí vem a decisão. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por João Carlos Augusto, indicando como paciente o ilustríssimo, o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o excelentíssimo ministro de Defesa do Estado, Paulo Sérgio Nogueira, e mencionando como autoridade coautora o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Alega, em suma, que a autoridade apontada como coautora teria cometido abuso de autoridade ao cessear o acesso aos códigos-fontes do SEV e em desrespeito ao artigo 10 da Lei de Acesso à Informação, o artigo 220 da Constituição Federal, que é justamente sobre liberdade de expressão, e o artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos, Universal de Direitos Humanos, que também versa sobre a liberdade de expressão. Então, vieram os autos conclusos, tendo em vista a atribuição desta presidência para decidir pedidos liminar em habeas corpus durante o recesso do tribunal nos períodos de férias coletivas do ministro, consoante com o inciso 16 do artigo 6º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, STM. Relatado o essencial, decido. Aí, em relação à competência da Justiça Militar, e aí é aquele ponto que eu levantei antes, competência, o foro de competência para processar e julgar o presidente da República não é o Superior Tribunal Militar, né? O foro competente é o Supremo Tribunal Federal. E aí vem aquela dúvida: se há alguma autoridade coautora no próprio Supremo, o órgão superior a essa autoridade é o Pleno do Supremo. Todos os ministros é que vão julgar a ação daquela autoridade coautora, como se fizesse alguma diferença. Então, relatado o essencial, decido. Em relação à competência da Justiça Militar da União, a Constituição Federal de 1988 dispõe, artigo 124, a Justiça Militar compete processar e julgar crimes militares definidos em lei. Não é o caso, né? Não é o caso. Ali acessa a informação que foi negada. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar, consoante a dicção do artigo 6º da Lei 8.457 de 92, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de serviços auxiliares competentes ao Tribunal Superior Militar. Aí ele diz o inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha C, os pedidos de habeas corpus, habeas data, contra juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho Federal, do Conselho de Justiça, de oficial general, né? São as competências que o Superior Tribunal Militar tem para julgar habeas corpus e habeas datas contra as decisões dessas autoridades, né? Então não tem aí a autoridade do STF. Por outro lado,
Veja o que dispõe a Constituição Federal sobre a competência de processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, in verbis, e aí ele traduz, artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, ou seja, tem que ser protocolado de origem lá, desde o início lá. A linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, procurador-geral da República. Então, essas pessoas têm que ser processadas no Supremo Tribunal Federal por força do que diz o artigo 102 da Constituição Federal, no inciso 1º, na linha B. Na linha I, o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior, ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos sejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou seja, na linha B ele diz que o presidente tem que ser julgado no Supremo, e na linha I ele diz que os atos são sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Como eu disse, o habeas corpus tinha que ser originariamente protocolado do Supremo Tribunal Federal por força da linha I do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Então, diante disso, ele conclui: assim está cristalino que o pedido vinculado na presente ação constitucional não compõe a competência do STM, nos termos da Constituição e das leis vigentes, o que impede o conhecimento da liminar. Conhecer, pessoal, você protocola a petição lá, né? Ela não é nada, né? Então ela precisa preencher requisitos de competência para ser vários requisitos, na verdade, o preparo, a competência, a legitimidade de quem pede, enfim, são requisitos processuais para ser conhecida. Em síntese, preencha tais requisitos para eu começar a ler o que você escreveu. Essa é a síntese da coisa. Então ele está dizendo aqui que não foi nem conhecida. Obviamente ele leu para decidir isso, mas ele não pode passar daí, né? Olha, não preenche os requisitos para minha alçada de julgamento. Não é comigo, é com o outro ali da outra esquina, do outro prédio ali do outro lado. Então, diante do exposto, não conheço do pedido liminar formulado pelo impetrante por se tratar de matéria estranha à competência do STM. Então, remeta-se os autos ao ministro relator, que obviamente não vai discordar do presidente da Câmara, do tribunal. Então, pessoal, esse habeas corpus preventivo aí, ele foi protocolado no local errado e, por isso, não deve ser conhecido, como de fato não foi, e certamente restará o arquivo. Acumulado a isso, nós temos que ver as cenas dos próximos capítulos para saber o que é que vai acontecer. Então, dito tudo isso, se gostaram desse vídeo, curtam, inscreva-se e compartilhem. Um abraço, tchau!